E existem 3 leis. A mais importante é a segunda, é a onde tu usa para fazer contas, tá bom? Uhum. A primeira lei é a lei da inércia. Então ela fala sobre objetos que já estão em movimento ou estão parados, né, em repouso, ou em MRU, que é o movimento sem aceleração. Uhum. Na dinâmica, quando um objeto ele está parado ou com velocidade constante, fisicamente é a mesma coisa, Uhum. sabe? Não muda nada, assim, a princípio, no estudo da força, não vai mudar nada. Então, se tu escutar, se tu ler, né, sobre um objeto em equilíbrio, estar em equilíbrio não significa estar em repouso, estar parado. Estar em equilíbrio pode ser que ele está parado, em repouso, ou ele pode estar em MRU, né? Aquele Uhum. movimento sem aceleração. Lembra que a equação é o sorvete, né? Sim. Muito bem. Então, essa lei aqui fala sobre a tendência dos objetos permanecerem em equilíbrio ou em repouso, né? Porque se um objeto ele está parado, né, ele tende a continuar parado, a menos que alguém vá lá e mexa nele, né? Uhum. A menos que alguma força haja sobre ele, né? Qualquer coisa na Terra é assim. O teu celular agora em cima da tua mesa, ele não está se mexendo, né? Uhum. Porque, bem, não tem uma força empurrando ele para baixo, nem para cima, não é mesmo? Sim. Mas a partir do momento que você usa a força da tua mão para pegar ele, agora ele vai começar a se mover. Senão ele vai continuar ali paradinho. E os Uhum. objetos que estão em movimento também, né? Você já deve ter feito esse experimento de andar de ônibus, né? E Sim. o ônibus está se movendo ali, tudo bem. E as pessoas se movem junto com o ônibus, elas têm uma velocidade. Uhum. Se o ônibus parar bruscamente numa freada, por exemplo, bem, o que, que vai acontecer, né? Os As, passageiros pe- não preferem. Isso, as pessoas elas tendem a permanecer naquele movimento para frente, né? Uhum. Então, aí é um exemplo clássico da primeira lei de Newton, né? É uma lei que fala sobre essa tendência, né, de permanecer parado ou permanecer em movimento. Então é Sim. só isso. Não tem conta com isso aqui, basicamente, tá? É só tu entender esse princípio, né? Que o Uhum. objeto ele tende a permanecer em movimento e tem muito a ver com a massa do objeto isso, sabe? Quanto mais massa o objeto tem, mais difícil é tirar ele da inércia ou tirar ele do movimento. Por exemplo, é muito mais fácil você frear um carro numa serra, né, num morro, do Uhum. que frear um caminhão, né? Um Uhum. caminhão causa bastante acidente justamente por isso, eles não conseguem frear. A ideia é essa, né? Tá. Então, a ideia é essa aí. Beleza, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então é só esse conceito mesmo, vai que cai uma questão teórica sobre isso na prova, né? Aqui no meu caderno a gente chegou até a anotar algumas contas que usa, só Já que vamos ver as contas. a da primeira lei é FA igual zero, que seria igual a zero, e a da O segunda professor lei, ele tá errado quando ele fala isso, né? Mas se ele falou isso, que pode ser que ele fale errado na prova também, tu vai ter que escrever errado lá. Porque ele a primeira fala lei igual a não zero. é isso. A primeira lei não tem a ver com a aceleração C0, ela tem a ver com a inércia, né? Uma Aham, consequência disso é a aceleração C0, mas isso não é a lei. Porque a aham. aceleração C0 é aqui, ó, é a segunda lei, né? Somatório Hum, das forças igual a ma. Daí pode acontecer que a aceleração seja zero. Então, a somatório das forças, né? Esse aham, R aqui é de resultante, ou seja, todas as forças que agem sobre um objeto se somam, elas se somam vetorialmente, mas tu não precisa se preocupar com isso. aham, E a resultante, né? O que vai acontecer com o objeto é que ele vai ter uma aceleração relacionada com a massa dele também, para a mesma direção da força, beleza? uhum. Essa seta significa vetorial? E isso significa um somatório vetorial, isso mesmo. Hum, Só que o que, que acontece é que você não vai precisar se preocupar com isso, tá bom, minha amiga? aham, Porque quando a gente está na física, a gente não pensa muito em vetores. A gente pensa, na verdade, num negócio chamado princípio de Galileu. Dificilmente um professor no ensino médio chama desse jeito aí, que é mais um nome para as crianças decorar, né? Mas o hum, negócio é o seguinte: o princípio de Galileu diz que tu não precisa se preocupar com o efeito de uma força horizontal caso você queira estudar uma força vertical. Ou seja, resumindo assim, um exemplo, a força peso ela não vai influenciar no teu movimento horizontal. uhum, Por quê? Porque a força peso é uma força vertical apenas, ela aponta só para baixo, né? Sempre para baixo. Então, uhum, como ela aponta só para baixo, ela não influencia para quem vai para a direita ou para a esquerda, né?
Uhum. Certo? Então, por isso que a gente não vai se preocupar muito com esse caráter vetorial aqui, porque a gente vai separar as forças. Nós vamos separar, que nem a gente estava separando lá, você com o seu professor, né, no movimento bidimensional. Às vezes você fazia uma conta só em y, achava o tempo lá em y e jogava esse tempo na equação do x, né? Um negócio Uhum. assim. Era algo bem comum quando a gente estuda movimento oblíquo, né? Movimento bidimensional, que é o último assunto aí que você deve ter estudado, né? Junto com o movimento circular, etc. Né? Então na Esse é força dos também. Oi. espelhos? Quê? Esse é dos espelhos ou não? Não, definitivamente não tem Ah, nada de tá. espelho aqui. É porque na minha escola antiga tinha dois professores de física e um ensinava sobre movimentos com espelho, sabe? De refletir. E o outro estudava, trabalhava com a gente coisas sobre o assunto atual que eu tô vendo. Claro, Não deve ser lembro o aquelas nome. escolas que passam muito assunto para o terceiro ano ser revisão, né? Deve ser isso. Aham, Daí, mas agora esse assunto de espelho é um assunto do segundo ano, né? Tu tá no primeiro. Então agora o aham, professor vai focar nesses assuntos de primeiro ano que tem a ver com o movimento, né? O aham. negócio do espelho lá é outra coisa. É Uhum, reflexão de imagens, né? Formação de imagens, etc. Então tu uhum. pode ignorar aquilo sucintamente até o meio do ano que vem, tá? Tá bom. Beleza. Muito bem. Então, por hora, vamos usar muito o que aprendemos sobre vetores, sobre movimento, né? Nessa equação aqui muito importante, somatório das forças igual a MA. Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de objetos sofrendo forças, né? Quem são as forças? São os vetores vermelhos ali na bolinha, né? Aham, Então, perceba, né? Tem uma bolinha aqui antes da B, que é a bolinha A, com certeza. Aí, ó. Na bolinha A tem apenas uma força agindo, né, para a direita, certo? uhum, Então vamos dizer assim, o somatório das forças é uma força só, porque só tem uma força só, né? Então é uhum, uma só. Né? A força resultante é uma única força que age sobre essa bola. E essa única força, então, vai ser igual a massa vezes a aceleração da bola. Então, né, uhum, dependendo da massa dela, ela vai ter mais ou menos aceleração, né? uhum, Para que a multiplicação das coisas fique igual à força que alguém está aplicando ali, tá bom? uhum, Mas às vezes, né, tu pode ter uma situação como aqui no B, onde o objeto ele está sofrendo duas forças, né? uhum. As duas, percebam, elas estão na mesma direção, ou seja, horizontal. As duas forças são horizontais. Mas uma é para a direita e outra é para a esquerda, tipo um cabo de guerra, né? Então, uma meio que tenta anular a outra. Uhum, Na prática, a gente sabe que é assim, né? Se eu empurro um negócio para a direita e tu para a esquerda, né? A uhum. coisa não vai tanto para a direita como ela poderia ir caso você não estivesse empurrando, né? Sim. Muito bem. Isso matematicamente é o seguinte: F1 menos F2 é uma subtração de forças, entendeu? Uhum. Daí a força resultante vai ser a subtração dessas forças, que então vai estar relacionada com a aceleração. Eu tô vendo exatamente isso. Ele até fez uns desenhos num caderno com um quadrado e as setinhas, assim, tipo, com o valor em Newton. E daí a gente tinha que descobrir quanto que ficava pra cada lado. É isso aí, vai ser só uma subtração, né? Só isso. Aham. Digamos que o F1 seja 20 e o F2 seja 10. 20 menos 10, né? Fica Isso é da 10. segunda lei? Ou não? E isso é segunda lei, isso mesmo, segunda lei de Newton. Ah, ok. Isso. Escrever? Mesma coisa aqui em C, tá bom? Em C você tem, só que você vai ter na direção para cima e para baixo, né? Uhum. Ah, isso aí, então vai ser o mesmo esquema. Muito bem. Ah, beleza. A outra situação D muito interessante aqui. Tem duas forças para a esquerda e uma para a direita. Daí, normalmente, Alexia, a gente define como positivo para a direita. Por isso que o F1 ficou positivo, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. F1 menos F2 menos F3. Mas não vai estar errado se tu fizer o contrário, tá? Só não é Uhum. muito trivial, não é muito comum as pessoas fazerem isso. Mas Uhum. pode ser que não tem problema, né? Para isso, o professor pergunte, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Referencial é Como tu que que faz. eu escrevo isso? Tipo, eu escrevo pra direita ou eu coloco uma seta pra direita e uma seta ou uma seta pra Isso, você esquerda? pode colocar uma seta para a direita com um sinal de mais na seta, indicando que o sentido positivo é para a direita. Ah, ok. Os professores normalmente fazem isso. Uhum. Novamente, não é um negócio necessário, mas Uhum. se precisar, né? O professor é chato. E daí aqui a gente tem uma situação bem legal também, onde o objeto ele sofre uma força para cima e outra para a direita.
Então, né, tu tá sofrendo forças em direções distintas. Tu sabe naturalmente que ele vai tender então a andar na diagonal, né? Sim. Isso. Ah, e beleza, então, mas como é que a gente encontra esse vetor na diagonal aqui? Teorema de Pitágoras, né? Uhum. Que é o teorema de Pitágoras tem a ver com os triangulinhos aí e tal, né? Uhum. Hipotenusa e tal. E caso o ângulo não for perfeito, 90 graus, que nem esse aqui, tu vai ter que fazer uma lei dos cossenos, mas provavelmente você não vai precisar de lei dos cossenos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Uhum. Esse eu não cheguei a aprender e também não sei o que leitos cossenos. Ai, ai, ai. Então o professor provavelmente não vai ser sacana. Uhum. Ó, ele vai falar de força-peso aqui, forças que aparecem bastante, né? Força da gravidade, que é a força-peso, força de contato, né? Que existem dois tipos basicamente de força, né? Uhum. Uma força que tu precisa ter contato, por exemplo, se eu quiser te empurrar, eu tenho que encostar em ti para te empurrar, né? Uhum. Eu não tenho um poder mágico de te empurrar, mas a Terra tem. A Uhum. Terra te empurra, né, para baixo sempre, sem ela encostar em ti, vamos dizer, né? Se tu pula da janela, tu vai cair, né? Uhum. Isso. Mas outras coisas assim, né, precisa de contato. Então tem duas forças, as de campo e as de contato. Uhum. Muito bem. Então, muito bem. Aqui, olha só, ele está fazendo uns exemplos de continhas, né? Olha, como as duas forças estão para o mesmo sentido, soma. Como uma está para a direita e outra para a esquerda, subtrai. Tá vendo aqui, ó? Somou, subtraiu. Por aí vai. Tem algum caso que divide ou multiplica? Ah, provável que sim, do tipo, digamos que ele te dê aceleração. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter uma divisãozinha. A força nunca vai dividir outra força, isso não. Ah, tá. Mas a massa divide, olha só, porque digamos, ele está falando que o objeto tem uma massa de 2 quilos. E ele Aham. quer saber qual vai ser a aceleração desse objeto aqui, que sofreu uma força de 4 newtons, né? Alguém empurrou com 4 newtons de força para a direita. Aham. Então, olha só, a única força é a força 1 aqui, que foi os 4 newtons. Então, 4 newtons igual a 2 quilos, né? Uhum. Vezes a aceleração. Para tu achar a aceleração, tu tem que passar esse 2 dividindo. Uhum. Isso. E assim vai, tá? Uhum. Bem, eu acho que se eu ficar falando aqui, tu não vai aprender muito. Então, que tal tu encontrar aqui a aceleração, né? É o que ele está pedindo. A Uhum. aceleração. Então tu já sabe, escreve aí, ó, F igual a MA, tá bom? Tá. FR, melhor, né? De força resultante, somatório das forças igual a MA. Daí tu tenta chegar na resposta desses dois aqui e me diz, tá bom? Uhum. Tá bom. Descobri. Nossa, mas já? Ah, é? Qual que foi a aceleração ali Ah, no é primeiro caso? o do A e o do B, né? Ou tem que fazer o de baixo também? Não, só os dois primeiros ali. Ah, tá. O A é 10 newtons para a direita e o V é 6 newtons para a direita. Tudo bem, a força é isso mesmo. Mas ele não tá pedindo a força, né? Ah, tá. Tem que calcular o quilograma também? Não, o quilograma ele já deu, 2 quilos, tá pedindo aceleração. Ah, tá. Ok. Então, o 10 ele se encaixaria como a força, né? Isso, F igual a 10, isso mesmo, força Tá. igual a 10. Só um segundinho, tá? Hum.
Voltei, desculpa. Tá insuportável a minha dor nas costas. Você machucou Ai, como? oi? Você machucou como as costas? Cara, treinando. Sou maluco. Acho que eu me aqueci tudo antes. Ai, ai, ai. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu fui no Pilates. Ah, é? Machucou as costas, tadinha. Não, eu machuquei minha perna. Putz. Eu já consegui achar, tá? Oi? Eu já consegui achar o resultado. Ah, é? Deu quanto? O A deu 5 porque é 10 divididos por 2. 5 o quê? 5 de aceleração. Metros por segundo ao quadrado, tá? Ah, tá, ok. Isso. E o V é 3 metros por segundo de aceleração. Muito bem. Agora você tem que fazer a 234, que segue a mesma ideia, né? Aham. Só que o objeto ele está sofrendo aqui, ó, 4 forças. Então eu vou te dar a dica para tu conseguir fazer sem a minha ajuda. Como a força F1 e F3 elas estão na mesma direção, elas Se diminuem uma da anulam. outra, uma menos a outra. F1 menos F3. Ah, E, tá. Sei. F2 e F4 também, uma menos a outra. Uhum. Então tá. Daí tu vai ter um vetor, vamos dizer assim, para a direita e outro para. Daí tem que ver se vai ter para a esquerda, né? Uhum. Tem que ver pelos tamanhos. Né? Ele tá falando que cada quadradinho ali é 1 newton, tá vendo? Uhum. Daí tu vai ver para onde é a aceleração. O F1 eu tenho que diminuir o F1 do Isso, porque um F3? tá para a direita e um tá para a esquerda, né? Quando eles Ah, estão na tá. mesma direção, sentidos contrários, tu diminui. Uhum. Tá. Ele não dá a aceleração, é só pra eu achar o resultado aqui? Dos Ele newtons. pede aceleração, né? Ele te deu a massa e te deu as forças. Daí ele te pede aceleração. Ah, tá. Eu não tinha visto ele no anunciado. É, foco na pergunta, né? Senão. A física é assim, né? Tu pode achar várias coisas numa conta, mas tu tem que focar no que o professor tá pedindo. Senão tu vai Uhum. se perder, né? Sim. Isso. Dá 10 metros por segundo. 10 metros por segundo? Bem, É. essa resposta está completamente errada. Primeiro, pelo motivo da unidade. Aceleração não é metros por segundo. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Isso muda tudo. Ah, isso, metros por segundo. Metros por segundo é velocidade, né? E Uhum. aceleração é variação da velocidade. Só que eu acho que não é 10, não. Por quê? Porque eu acho que você não fez o teorema de Pitágoras, né? Ou fez, não sei. Ah, é. Não sei, não sei, Não. não sei. Me fala, você me parece que fez certo a parte do horizontal, né? Do F1 menos F3. Uhum. Né? Na horizontal ficou 2, certo? Isso.
Tá bom, 2, isso tá certo. E a outra se anulou. Isso aí, a outra se anulou. Então você tem que 2 é igual a 0,2 vezes A, você passou o 0,2 dividindo, é isso? Isso. Daí 2 dividido por 0,2, você falou que é 10. É 0,20, na verdade. Não, você acertou. Eu que errei. Eu fiz a coisa de cabeça aqui e me esqueci. Eu pensei que se. Eu nem olhei ali que ia se anular na vertical. Mas é isso mesmo, moça. Isso aí tem que me corrigir mesmo. Muito bem. Ó, para tu criar autoconfiança, é claro. Vamos para o FMG aqui. Será que você consegue ler, interpretar, fazer tudo sem me ajuda? Hum, Dá uma lida lá. a intensidade da força e o espaço percorrido? Foca na força primeiro. Sobre o espaço percorrido a gente fala depois, tá? Ah, tá, ok. Isso. Note que. Veja só que ele deu umas informações que não tem nos outros enunciados, né? Sobre velocidade, sobre tempo, não é mesmo? Uhum. É. Ele pede Só a que ele força, não tem o Newton, né? Ele não tem justamente. a força. Mas ele pede a força, né? Força é igual a massa vezes aceleração. E nós Aham, temos a massa. A massa é 5.000 quilos aqui. Então, se a gente tivesse a aceleração, a gente encontraria a força, né? aham, Porque força é igual a massa vezes aceleração, né? uhum, Isso. Agora, como é que a gente vai achar a aceleração? Note que ele deu a velocidade aqui, ó. Saiu do repouso, ou seja, lembra que repouso, quando a gente está falando de movimento, é velocidade zero, né? uhum, Então ele saiu da velocidade zero e chegou na velocidade 72 quilômetros por hora em 40 segundos. Então ele variou a sua velocidade, porque saiu do zero e foi para 72 em 40 segundos. Ou seja, ele tem aceleração para que o. Né, tu acabou de fazer um monte de conta disso na escola. Né? Na aham, escola lá estava ensinando vovô ateu. Lembra da equação do vovô ateu, né? V igual a V0 mais AT. Lembra disso? aham, Tá aí, ó. Tu tem o V0 aqui, repouso, velocidade inicial é zero. Tu tem a velocidade final, que é 72 quilômetros, tu tem que passar isso para metros por segundo, né? uhum. E você tem o tempo que isso ocorreu, 40 segundos. Esse não dá pra usar o delta S divididos por delta T? Não porque é aceleração. Ah, Aqui que tu tem que usar o vovô ateu. Delta S por delta T é quando a velocidade é constante. E aqui não é aham, constante, senão ele estaria parado ainda, né? Ele mudou a aham, sua velocidade, certo? tá. Então, vovô ateu. V igual a V0 mais AT, beleza? Uhum, E daí você encontra a aceleração com esses dados aqui, ó. Esses dados que eu acabei de sublinhar são suficientes para tu usar vovô ateu e achar a aceleração. uhum, Então vai lá, quando achar a aceleração, me fala. tá. A massa eu não tenho, né? Desculpa, tava no mudo. A massa eu não tenho, né? Ah, massa? Tu É. tem 5.000 quilos, né? Ah, a força que eu não tenho, né? Ele quer saber a intensidade da É o que o força. problema tá pedindo, Ah, exatamente. tá. Uhum. Eu consegui achar a aceleração, mas eu tô achando que tá muito alto o valor. É? Mas tu transformou os 72 quilômetros por hora para metros por segundo? Ah, não. Eu esqueci. Eu Vou falei fazer. ainda, hein?
Bem, tu lembras como a gente encontra a velocidade em metros por segundo, se a gente tem o valor dela em quilômetros por hora? Sim, tem que. Oi? Sim, tem que pegar o valor do 72 e multiplicar por 3,6, né? Dividir. Dividir? Isso. Em Eu metros achei por que era pra segundo, os valores são multiplicar. sempre menores, né? Ah, sim. Então por isso que tem um número mais alto ainda do que antes. Justamente. Tá, eu vou fazer de novo. Agora eu consegui chegar no resultado do 72. Por metros por segundo. Ao quadrado. Ah, tá, da velocidade ainda, então não, errei. Isso. Hum. Ah, Certo. tá. Agora vai dar certo. Tá bom. Ainda assim, ele deu um número muito alto aqui depois que eu Qual é a coloquei aceleração que você a encontrou? força. A aceleração que encontrei foi 800. Nossa, tem alguma coisa muito errada, menino. Vamos lá. Vovô ateu, né? Escreveu V igual a V0 mais AT. Uhum, Então, embaixo você tem que ter escrito 0 uhum, igual a 20 uhum. mais
A vezes 40, certo? Uhum. Certo. Daí você passa o 20 para o outro lado e divide por 40. T vai ficar igual a 20 dividido por 40. Desculpa. A aceleração vai ficar igual a 20 dividido por 40. Foi isso que apareceu para ti? Ah, tá. Passou multiplicando, né? Então, Sim. é para dividir, né? Uhum. Uhum. Ah, tá. Agora entendi. Vai dar. Entendi. Entendeu, né? Então vai dar um valor bem menor, né? Sim. Agora faz todo sentido do mundo. Então acabamos de encontrar que a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, né? Uhum. Isso. Muito bem. Agora tu tem que achar a força. Daí você vai lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Então seria 5.000 vezes 0,5, né? 5 vezes 0,5, isto. E aí, quanto é que dá este belo número aí, multiplicado? Pera, eu vou calcular. Dá 10.000. 10 newtons. É Uhum. isso aí. Agora tem que fazer a segunda parte ali. O que que pede a segunda parte mesmo? É a intensidade, é o espaço percorrido. É isso. E aí, como é que a gente faz isso então? Eu acho que tem que fazer a conta de novo do F igual M vezes A, só que com todos os valores, né? Não. Em qual Não? lugar dessa equação que você acabou de falar tem deslocamento? Tem deslocamento Ah, nela, né? sim. O que ele está pedindo ali é basicamente o deslocamento, espaço percorrido, né? Então, o que você Ah, tem que usar nessa situação, Alexia, é sorvetão, tá bom? S uhum, igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Sorvetão. Porque você tem qual é a aceleração e o tempo, né? No uhum, sorvetão, a única coisa que tu vai precisar jogar lá é a aceleração e o tempo, uhum, porque tanto a velocidade quanto a posição inicial é zero. uhum. Daí, fazendo essa multiplicaçãozinha, tu vai chegar na resposta, tá bom? Tá. Aceleração 0,5, tempo ao quadrado é 400 ao quadrado, 40 ao quadrado, que dá 1.600. Divide por 2, pronto, conta feita. Então, foco no que o problema está pedindo. Falou de espaço percorrido? Coloca a equação do espaço, Uhum. que no caso, quando tem aceleração, é sorvetão, beleza? Tá. Então ali no S0 e no V0 eu coloco zero mesmo, né? Zero, porque a velocidade inicial é zero e a posição não importa, né? Quando a gente quer saber de espaço percorrido, o que importa é quanto ele andou, né? O Beleza? do tempo eu vou colocar 40, né? 40, Mas... isso mesmo. Uhum. Beleza, então, Alexia, é isso aí. Então, precisando é só chamar, beleza? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau!